De olho no lance, tá começando. Teve pós-rodada, você já sabe onde acompanhar. Aqui na agência de notícias de Estácio, e hoje a gente fala sobre esse Fortaleza e Cruzeiro na Arena Castelão. Antes de tudo, agradecer a todo mundo que vem acompanhando o nosso quadro aqui na agência de notícias e já pedir para você deixar o like, para comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, aquele papo de blogueirinho aqui no canal da agência de notícias para ficar acompanhando sempre o De Olho no Lance. Agora vamos falar dessa partida que, bom, começa com duas equipes bem intensas, começam com duas equipes sempre querendo um jogo, era um jogo movimentado, não tão morno. A primeira grande chance da partida é para o lado do Cruzeiro, na cabeçada do Rafa Silva, e onde o João Ricardo faz uma excelente defesa. Aproveitar que eu falei de João Ricardo, vamos falar do momento do goleiro do Fortaleza, né? Que muito se fala do goleiro do Ceará, o Richard, que vive um excelente momento, que pegou pênaltis na final do Campeonato Cearense. Mas se a gente fala de João Ricardo, vamos lembrar que ele também defendeu nas cobranças de pênaltis na final do Campeonato Cearense. Diante o São Paulo, no final de semana, fez uma partidaça. E agora, diante o Cruzeiro, mais uma partidaça do arqueiro do Fortaleza. É um cara que é titular absoluto e tem nada mais nada menos do que o goleiro Santos na reserva. Isso reflete muito o bom momento do João Ricardo. Acredito que seja o melhor momento dele com a camisa do tricolor. Apesar de que na temporada passada também era muito importante e decisivo para o Fortaleza. Mas nessa temporada, principalmente nesses últimos jogos, ele vem brilhando, vem aparecendo de uma forma muito importante para o Fortaleza. E diante do Cruzeiro não foi diferente, como eu falei, ele faz uma excelente defesa no comecinho da partida, após uma cobrança de escanteio, que assim, a bola parada para o Fortaleza vem sendo um ponto a melhorar, vem sendo ali o que da questão. A luz alerta para o Vojvoda deve estar ativada ali nessa questão de bola parada, porque o time voltou a ter confiança, o time voltou a encaixar, o time voltou a performar bem. A equipe do Fortaleza já havia jogado bem contra o São Paulo, fez um jogo bem tático e agora contra o Cruzeiro consegue também fazer uma excelente partida. Mas vale destacar, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo esse que o Cruzeiro teve mais posse de bola, o Cruzeiro trocou mais passes, mas era algo muito estéreo. O Fortaleza saiu na frente. Um golaço do Hércules e é outro cara que a gente tem que parar e falar à parte. Inclusive, eu já falei aqui no De Olho no Lance que não parece que ele passou tanto tempo lesionado. Não foi uma lesão qualquer, foram 9 meses que ele voltou e não sentiu basicamente nada. Desde que voltou foram 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. E muitos desses jogos ele não joga até o final, ou até mesmo, como foi de fato, como aconteceu na estreia, assim que ele volta de lesão contra o Maranhão, ele entra ao decorrer da partida. Mas desde que entrou, é um cara que se mostra ser diferente. E hoje, diante do Cruzeiro, mais uma vez, após uma cobrança de escanteio, ele bate de primeira, muito parecido com o gol que ele acabou fazendo no meio da semana passada, na quarta-feira passada, contra o Nacional Potosí pela Copa Sul-Americana, e agora ele repete um gol muito parecido contra a equipe do Cruzeiro. É um cara que, desde que voltou de lesão, a gente já olha diferente, vai ser muito importante ao decorrer de toda essa temporada para o Fortaleza. O Tricolor foi mais lúcido durante todo o primeiro tempo, soube administrar muito melhor essa questão de sair para o ataque. O Cruzeiro era um time que tem uma reserva técnica somente com o Matheus Pereira, que assim é muito bom jogador, mas acaba faltando jogadores que possam acompanhar o pensamento, o nível técnico do camisa 10 da equipe do Cruzeiro. O primeiro tempo do Fortaleza foi bem animador e era só questão de tempo. Se mantivesse o ritmo no segundo tempo, para marcar o segundo, para marcar o terceiro. Mas o segundo tempo foi um pouquinho diferente, não foi muito bem assim. Fortaleza voltou com o mesmo time, sem alterações, do Cruzeiro a mesma coisa. O que mudou mesmo foi, de fato, a mentalidade do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro, como eu falei, tem uma reserva técnica apenas com o Matheus Pereira, mas é um time muito esforçado, um time que se doa muito pelo esquema tático. E foi exatamente isso que aconteceu no segundo tempo. Voltou um Cruzeiro querendo mais, um Cruzeiro com sede de pontuar. Foi exatamente como voltou a equipe mineira. E a gente vê o reflexo disso logo no comecinho da partida, porque é um lance muito confuso, onde o Matheus Pereira, após um cruzamento, cabeceia, mas ele estava em posição de impedimento, a bola bate na mão do Tinga, o VAR chama, demora um pouquinho, e é exatamente essa chamada do VAR, exatamente essa demora um pouquinho que faz o Fortaleza acordar. O Fortaleza de fato ali acorda um pouco mais para a partida.
ali logo aos 4 minutos, o Cruzeiro era uma chance atrás da outra e acabava fazendo com que o Fortaleza sofresse um pouquinho, entre aspas. Mas ao decorrer do segundo tempo, o jogo foi se dirigindo a ser um jogo mais morno, muito próximo de um jogo onde o Fortaleza parecia estar confortável, onde o Fortaleza estava satisfeito, mas aos poucos a gente conseguia ver os treinadores fazendo alterações e esse jogo mudando um pouco, porque o Cruzeiro tira um volante e coloca um atacante. O Vojvoda logo em seguida responde colocando atacantes novos, dando mais oxigênio para o seu ataque, para exatamente aproveitar o mais espaço que teria. Mas Marinho pouco rendeu hoje, quando entrou. Moisés também pouco rendeu. O Machuca, que vinha de boas 2 partidas, ele começou de titular, também não fez uma boa partida. O Lucero pouco apareceu. Fortaleza, ofensivamente, do seu setor de ataque, foi muito discreto e acabou que com isso a gente pouco pôde ver grandes lances, poucos lapsos desses jogadores. Mas ao decorrer da partida a gente vê que já está naquele clima de 1-0 para Fortaleza, uma vitória tranquila, até porque o Cruzeiro não ofendia tanto. Em muitos momentos o Fortaleza chegava bem próximo de marcar, porque o Cruzeiro tem uma saída de bola muito perigosa. O goleiro Anderson, ele que estava substituindo o Rafael Cabral, saiu jogando com os zagueiros, e muitos deles não pareciam sair com tanto jeito, ter tanta facilidade, e muitas vezes acabavam criando chances para o Fortaleza nesse erro de saída de bola. E foi uma postura que o Fortaleza manteve desde o primeiro tempo, uma pressão alta na saída de bola do Cruzeiro, vendo que gostava de sair construindo, mas que tinha uma certa deficiência ali. E em muitos momentos o Fortaleza chegou próximo de marcar exatamente nessa característica, mas não de fato conseguiu. E ao decorrer da partida, ainda mais a gente via um cenário positivo para o Fortaleza. Isso porque os 40 minutos do segundo tempo, já no finalzinho, o Cruzeiro fica com um a menos. O volante, o Lucas Romero, acaba sendo expulso. E com isso o Fortaleza teria uma facilidade maior, mas é por aí que se engana, porque 13 minutos depois, na jogada pelo lado direito do campo de ataque do Cruzeiro, eles conseguem fazer uma jogada por ali. O Robert vence do Bruno Pacheco na marcação e o Matheus Vital consegue marcar o gol de empate da equipe do Cruzeiro. Empate amargo para o Fortaleza, porque parecia um resultado já garantido. O Fortaleza não sofria tanto com o Cruzeiro, que no segundo tempo foi melhor. O time mineiro acabou se esforçando muito mais do que tendo questões mais técnicas, criando mais, e no final acabou sendo recompensado. Para o Fortaleza é um saldo negativíssimo, apesar de mais uma boa atuação do volante Hércules, vale destacar. Se não fosse pela boa atuação do goleiro João Ricardo, que ao decorrer da partida fez pelo menos 3 boas defesas, o panorama do jogo poderia ser diferente. O Cruzeiro poderia ter saído vitorioso da Arena Castelão. Fortaleza acaba desperdiçando 2 pontos dentro de casa, porque era um resultado muito palpável, uma vitória, um jogador a mais, e acabou cedendo o empate. Por isso é um saldo negativo para o Tricolor, que dentro de casa acabou perdendo 2 pontos. Acabou perdendo esse 100% na competição. Mais para frente isso pode acabar fazendo falta. Nesse Campeonato Brasileiro, perder ponto dentro de casa é muito complicado e acaba deixando margem para mais para o final do campeonato esse pontinho fazer falta, porque a gente sabe que é começo de campeonato, que tá tudo tranquilo por enquanto, ainda ninguém briga por nada, ainda ninguém disparou, mas cada ponto é importante independente da rodada. Agradeço demais você ficar até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o comentário, e se puder eu agradeço demais você puder compartilhar com a galera. Muito obrigado e até a próxima!